Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o quinto capítulo do nosso vídeo-livro de cálculo, capítulo 5, onde a gente vai continuar estudando limites. Espero que os senhores gostem e que se inscrevam no nosso canal e já vai dando esse likezinho aí que ajuda muito o canal a crescer. Senhores, tenham bons estudos. Vamos agora apresentar aos senhores algumas operações que acontecem com o infinito e são coisas que a gente tem que memorizar. É preciso que os senhores memorizem. Por exemplo, que uma constante multiplicado por mais ou menos infinito vai ser sempre mais ou menos infinito. Que infinito mais infinito é infinito. Infinito menos infinito é igual a menos infinito. Uma constante dividido por mais ou menos infinito vai ser sempre igual a zero. E o mais ou menos infinito somado com mais ou menos uma constante vai ser sempre mais ou menos infinito. Mais ou menos infinito sobre uma constante é mais ou menos infinito. Isso é por quê, senhores? É muito simples. Uma coisa muito grande dividida por uma constante qualquer vai continuar sendo uma coisa muito grande. Vocês concordam comigo? Por isso que vai ser mais ou menos infinito. As indeterminações de infinitos, mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, mais infinito menos infinito. Tranquilo? Então agora a gente vai aplicar isso fazendo exercício, tá? Primeiro vou fazer alguns exemplos, ver quais as situações que a gente pode sair das nossas indeterminações. Depois a gente vai fazer mais alguns exemplos para que os senhores tenham um bom entendimento. Vejamos então. O primeiro exemplo que eu vou fazer é aquela forma de colocar o termo de maior grau em evidência. Geralmente, quando os senhores tiverem um polinômio, onde o maior grau está no numerador e tem um outro de menor grau no denominador, o interessante é a gente colocar nos dois, tanto na parte de cima como na parte de baixo, o maior grau do denominador em evidência. Por exemplo, 4x ao quadrado mais 1, eu tenho um x ao quadrado, que é o maior grau daquele polinômio, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x2 em evidência. 4x2 dividido por x2, nos sobra 4. Coloquei entre parênteses. Mais 1 dividido por x2 vai ficar 1 sobre x2. Porque quando eu multiplicar x2 por 4 e 1 sobre x2 por x2, nós vamos voltar ao 4x2 mais 1. Mas para a gente sair fora da determinação, porque esse limite é indeterminado, ele vai terminar infinito sobre infinito, se você substituir o infinito lá. Eu não fiz essa operação porque é uma coisa muito mais simples, né? 4 vezes infinito ao quadrado é 4 vezes infinito, mais 1 continua sendo infinito. 3 vezes infinito mais 2 continua sendo infinito. E vamos ter infinito dividido por infinito. Tranquilo? Então, já a forma de sair fora dessa indeterminação é por este caminho. Colocar o termo de maior grau em evidência. E assim eu fiz no numerador e também no denominador. Como o maior grau que eu tenho no denominador é o x, eu coloquei ele em evidência. 3x dividido por x sobrou 3, está lá dentro do parêntese. Mais 2 dividido por x ficou 2 sobre x. Muito bem. Terminei, então, observando o seguinte, que eu tenho um x ao quadrado no numerador multiplicando e o outro dividindo no denominador. Eu posso simplificar o x ao quadrado pelo x, só nos sobrou x no numerador. E aí, senhores, está claro que eu fiquei livre da nossa indeterminação. Agora, uma coisa é o seguinte, eu vou colocar infinito no lugar de x. Se eu tiver infinito, que multiplica, coloquei infinito ali, 4 mais 1 sobre x ao quadrado, tá aí, sobre 1 mais 1 sobre infinito ao quadrado. Infinito ao quadrado é infinito mesmo. Agora, você imagina uma coisa, 1 dividido por uma coisa muito grande, muito infinita. Vai tender para zero, então vai ficar 4 mais 0. Assim eu coloquei no numerador. O denominador, eu tenho 3 somado. Imagina 2 dividido pelo infinito. Vai ficar uma coisa, né, muito pequena, muito assim, tendendo para zero. Então vai ser zero.
Então, temos infinito somado com 4 no numerador, não vai significar nada o 4, porque o infinito já é muito grande. Dividido por 3, e infinito dividido por 3 é mais infinito. Este é o resultado do nosso limite de x tendendo para infinito para a função 4x2 mais 1 sobre 3x mais 2. Dessa forma, eu consegui dar a volta na indeterminação, ok? A álgebra nos facilita muito a matemática, né? Vejamos mais uma outra situação. Dividir tudo pelo termo de maior grau do denominador. É porque uma equação algébrica, eu já expliquei isso para os senhores. Tudo que eu fizer no numerador, e se eu fizer a mesma coisa no denominador, eu não altero a equação. Aí eu vi aquele polinômio com um outro polinômio embaixo, certo? O termo de maior grau do denominador, essa seria uma saída que a gente tem, é o x3. Então eu vou dividir tudo por x3. Tá? Quando vocês verem um polinômio onde o grau do numerador é menor que o denominador, vocês podem partir para essa metodologia, dividir tudo pelo termo de maior grau do denominador. E assim eu fiz. Peguei x2, escrevi x3 de azul, coloquei de azul, fica fácil vocês verem a diferença, o que é nos que está acontecendo aí na sua tela. X ao quadrado dividido por x3, mais 4 dividido por x3. Muito bem. No denominador, tive que fazer a mesma coisa, dividir tudo por x3. Ó. x3 por x3, 3x por x3, mais 1 dividido por x3. Reescrevendo o nosso limite, x2 por x3 é 1 sobre x. Eu posso simplificar. Né? x2 por x3, fica por x2 fica 1, por x2 embaixo fica x. E o 4 sobre x3 normal. Aí vamos lá no denominador. Ficou x3 sobre x3 dá 1, né? 3x sobre x3, simplificando ele dá 3 sobre x2, mais 1 sobre x3. Ficou bem claro, senhores, que agora nós saímos fora da nossa indeterminação, correto? Como? Vamos ver lá? 1 dividido, no lugar do menos infinito agora, a gente vai no lugar do x, a gente vai colocar o menos infinito, que ele está trabalhando pelo lado negativo, né, do infinito. 1 dividido por um número muito pequeno, infinitamente pequeno, mas ficar um negócio muito grande, né? Então, vai ser zero, vai tender para zero, né? Você sabe disso. Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo, senhores, aqui para vocês entenderem o que é um número dividido por uma coisa menor, tende para zero. Esse limite é como se ele estivesse indo pela esquerda. Pela direita, quando é mais infinito, pela esquerda é menos infinito. Agora, imagina os senhores, vamos pegar um exemplo aqui, que eu já expliquei isso em tela anterior. Imagina 1 dividido por 5. Quanto que dá? 1 dividido por 2, 0,5. É meio, né? Agora, imagina um número dividido por 4, 0,25, metade de meio. Se ele for dividido por 10, 1 dividido por 10, 0,01. Vocês estão notando que ele está diminuindo e tendendo para chegar no zero? Ele nunca vai chegar no zero, porque eu posso dividir 1 por 10 bilhões. Vai dar um número pequeno, próximo de zero, bem próximo de zero, mas nunca vai chegar a zero. Essa reta nunca vai tocar, desse gráfico nunca vai tocar em zero. Correto? É isso que eu queria mostrar para vocês. A mesma coisa acontece com 4. O infinito elevado ao cubo é infinito, né? Nós já vimos isso quando eu mostrei na tela no inicial para os senhores. Vamos ver, vocês querem ver isso? Vou mostrar para os senhores, então, aqui nessa tela. Correto? Infinito vezes uma constante, infinito vezes infinito, infinito mais infinito. Então, sempre vai ser infinito, ok? Até que infinito aqui, ó, elevado a n, não está. Mas foi na outra aula anterior que eu falei isso para vocês. Mas vamos continuar o nosso exercício aqui. Eu vou tentar buscar isso e colocar para os senhores aqui, que infinito elevado ao quadrado é infinito também, tá? Nesse exercício que é o que nós estamos fazendo, dividir o termo pelo maior grau do denominador. Então, vamos lá.
1 sobre infinito vai dar zero, vai tender para zero. O 4 dividido por x ao cubo dá infinito e vai tender a zero também. Então, coloquei lá no numerador 0 mais 0. Lá no denominador tem 1, coloquei ali mais. 3 dividido por uma coisa muito infinita, vai tender para zero também. E 1 também dividido por uma coisa extremamente infinita, vai tender para zero. 0 mais 0 dá zero, dividido por 1 é zero. Então, o limite dessa nossa função é igual a zero. Depois vocês vão anotando esse exercício e repitam eles, tá? Agora, dividir tudo pelo termo de maior grau do denominador. Continuamos na mesma situação. Vou fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho limite de 3x4 mais 2x3, 10x4 mais 3, com o x tendendo para menos infinito. O maior grau de denominador que nós temos é o x à quarta, certo? Então, eu vou dividir tudo por x à quarta, correto? Mas dessa vez, eu só vou ver aqui uma coisa interessante para os senhores verem. Vou continuar o exercício, vou dividir tudo por x à quarta, correto? Vamos lá. 3x à quarta sobre x à quarta. Mais 2x3 sobre x à quarta. 10x4 sobre x à quarta. Mais 3 sobre x à quarta. Aí o que acontece? Agora eu posso fazer as continhas, né? 3x à quarta dividido por x à quarta, sobrou x à quarta. Cortou o x à quarta, ficou só 3. 10x à quarta dividido por x à quarta, ficou só o número 10. E 3 dividido por x à quarta, ficou 3x à quarta. E 2x à terceira dividido por x à quarta, simplificou ali, ficou só x. Muito bem. Agora eu posso aplicar o nosso negócio do limite, a situação de limite, eu posso agora, já fiquei livre da nossa indeterminação, porque eu tenho três números naturais ali, soltos, sem nenhuma variação neles. Aí ficou 3 ali. Um número dividido por uma coisa muito grande, que é o infinito, no lugar do x, vai dar zero, vai tender para zero. 10 mais 3 dividido por um número muito grande, também vai tender a zero. 3 mais 0 dá 3, 10 mais 0 dá 10. O resultado do nosso limite dessa função é 3 sobre 10. Então, senhores, lembrando, senhores, é um limite quando o x indo para mais ou menos infinito. Se nossa função for um quociente de polinômios, né, em um limite com o x indo mais ou menos infinito. Se nossa função for um quociente de polinômios, que ali é uma divisão, né? Caso o grau do numerador seja maior que o denominador, ele vai para mais ou menos infinito. Caso os graus sejam iguais, o limite vai para uma constante. Olha lá para vocês verem que 3x a 4 sobre 10x a 4, o grau é igual, né? Então foi para uma constante, 3 sobre 10. Caso o grau do numerador seja menor que o denominador, o limite vai para zero. Mas isso não é regra para fazer. Vou fazer isso. Não, porque pode ter alguma coisa no meio dessa situação que pode mudar essa história. Mas geralmente acontece isso. Mas tem que a gente resolver os exercícios para saber se vai chegar nisso ou não, tá bom? Mas isso é uma observação que eu deixei para os senhores não esquecerem também. Agora, quando a gente tem raiz, tem a outra situação que a gente pode resolver. Vamos ver aqui. Raiz de x mais x sobre x2 mais x. Então, quer dizer, a gente vai também dividir tudo pelo maior grau do denominador. Certo? Qual o maior grau do denominador? É o x2. Quando tem raiz, essa é a saída. Dividir pelo maior grau do denominador. Raiz de x sobre x2 mais x sobre raiz de x2 mais x2 sobre x2 mais 2x sobre x2. Muito bem. Eu posso reescrever esse limite. Onde tem raiz de x, eu posso escrever x elevado a meio. Vocês lembram lá do ensino fundamental, nono ano, propriedade de raízes, né? Raiz de A sobre B elevado a C é a mesma coisa de raiz, é a mesma coisa de A
elevado a b sobre c, tá? Tome cuidado com isso. Então, no nosso caso, vamos lá, raiz quadrada de x é x elevado a meio. Vou lembrar os senhores, a potência que está no x vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador. Simples assim, tá? Aí não vão esquecer nunca. Você exemplo assim, 4 elevado a meio, 2. Aí vocês vão que é raiz de 2. 4, né? 4 elevado a meio é raiz de 4, que é 2. Então, por que que é? Porque lá dentro o índice é 2 e exatamente no 2 está elevado a 1. Macete dado, continuemos com o exercício. Reescrito está o nosso numerador, que é raiz de meio sobre x2 mais x sobre x2. Lembrando aos senhores que isso aí é uma divisão de potência de mesma base, que a gente vai resolver isso. Depois do denominador ficou x2 sobre x2 mais 2x sobre x2. Vamos fazer as contas? X elevado a meio dividido por x elevado a 2 é x elevado a meio menos 2, que vai ficar x elevado a menos 3 meios. Não é negativo? Então é 1 sobre x elevado a 3 meios. Quer dizer, eu falei e expliquei, não escrevi, mas os senhores estão sabendo o que eu falei, tá? Revisem isso. Aqui nesse canal nós temos o vídeo livro do 9º ano que ensina todas essas propriedades. Mas só da minha explicação dá para vocês verem isso. Vou repeti-la. Raiz x elevado a meio dividido por x ao quadrado é 1 sobre 2 mais menos 2, correto? Que é menos 2, eu posso dizer que é menos 4 sobre 2, né? Aí ficou 1 menos 4 sobre 2, que é menos 3 meios. Então, ficou x elevado a menos 3 meios. Se é negativo, é 1 sobre a mesma potência com o expoente positivo. É 1 sobre x elevado a 3 meios. Mais x, 1 dividido por x ao quadrado, correto? Ou eu simplifico ali, por x dá 1, x ao quadrado cortou o x. Ou faço a mesma coisa. É x elevado a 1 menos 2, que é x elevado a menos 1, fica 1 sobre x elevado a 1. Resolvi o lance do denominador, numerador. Vamos para o denominador. Ficou x2 por x2, tudo por ele mesmo é igual a 1. Mais 2x dividido por x ao quadrado, cortou o x com x ao quadrado, ficou 2 sobre x. Agora vamos aplicar a situação de limite. O limite de x dividido de 1 sobre x elevado a 3 meios vai ser a divisão de 1 por uma coisa muito grande, infinito elevado a 3 meios. Vai tender a zero. A mesma coisa acontece com o outro. 1 dividido por infinito, que é uma coisa muito grande, vai tender para zero. Dividido por 1 mais 2 dividido por infinito. É 2 dividido por uma coisa muito grande, vai tender para zero. E 0 dividido por 1 dá exatamente zero. Limite de x ao cubo mais 3x, tendendo para mais infinito, de raiz de x2 mais 2x mais 4. Quando tem raiz, a gente vai colocar, tem um polinômio dividido por um outro polinômio elevado a uma raiz. E o grau do polinômio é menor. Diga isso aí. Naquele lance que eu falei para vocês, quando o grau do polinômio é menor que o do polinômio de baixo, vamos ver o que fala? Aqui. Caso os graus sejam igual, o limite vai ser tão constante. Caso o grau do numerador seja menor que o grau do denominador, o limite vai tender para zero. Caso o grau do numerador seja maior, o limite tende para mais infinito. No nosso caso aqui, o grau do nosso numerador ele é maior que o do denominador. Então, vai tender para mais infinito. Isso eu já sabia quando o cara me contou lá atrás. Mas agora eu vou resolver para saber se isso mesmo vai dar certo, não é? Então, para mim resolver isso, eu tenho que colocar em evidência a variável de maior expoente. Então, é o x3, né? Eu vou colocar o x3 em evidência. x3, que é o maior expoente, ficou x3 em evidência, 1 mais. x3 por x3 dá 1 mais. 3x dividido por x3 vai cortar o x com x3, ficou 3 sobre x2. Muito bem. No denominador, eu vou dividir pelo maior grau, que é x2, certo? Então, eu vou pegar, não é x2 lá? Vou pegar lá e escrever x ao quadrado, que botar em evidência, né? Dividido por 1,
porque x2 por x2 dá 1, mais 2x dividido por x2 fica sobre x, que vai cortar o x2 com x, mais 4 sobre x2. Agora é só fazer continha. x3, o x2, por que eu tive que fazer? O x2 não está dentro da raiz? Eu vou tirar ele para fora da raiz. Se eu tirar aquele x2 pela propriedade de raiz, a gente pode fazer isso, né? Vou tirar o x2 para lá, vai sair na forma de x. Senhores, vai sair em módulo. Já fica positivo, porque está tendendo para mais infinito. Se fosse menos infinito, ficaria menos x. Isso aí depois eu explico aos senhores. Em função modular, né? Quando tende para infinito pela esquerda, no módulo, ele sairia menos x. Nós não estamos tendo problema porque está tendendo para mais infinito. Quando você vai extrair uma coisa da raiz, é mais ou menos. Então tem que ser módulo. Saiu sempre ali o módulo. Quando for tendendo para o infinito, o x sairia menos x. Legal? Lembrem disso, não esqueçam dessa fala do professor. Bom, já tirei o x para lá, que era x ao quadrado de raiz, e agora eu posso simplificar o x com aquele x3, com o x2, que multiplica 1 mais 3x ao quadrado, e ficou a raiz de 1 mais x2 2 sobre x mais 4x2. Já vi ali agora que eu eliminei a nossa indeterminação. Podemos agora aplicar o nosso limite. Vamos substituir infinito, onde é x. Ficou infinito ao quadrado, abre parênteses, 1 mais 3 dividindo para um x muito grande, que é o infinito, vai tender para zero. Então, ficou zero ali. Na raiz ficou raiz de 1 mais x dividido por uma coisa infinitamente grande vai tender para zero. Mais 4 dividido por x2 dividido por uma coisa muito grande vai tender para zero. Então, senhores, eu tenho aqui uma raiz onde eu tenho 1 mais 0 mais 0. Vai dar 1, raiz de 1 é 1, infinito ao quadrado vai dar infinito vezes 1 dá 1, e o nosso resultado é mais infinito. Tranquilo, acho que ficou bem claro esse exercício. Vamos ver agora. Agora, quando acontece com funções exponenciais, né? Colocando em evidência, a gente vai colocar em evidência o termo de maior base em cima e embaixo. Isso fizemos no exercício anterior, né? Quando aparecer função exponencial, vocês podem já colocando isso aí, né? O termo de de evidência, o termo de maior base. Qual é a maior base que nós temos no coisa? Maior base, não é maior expoente, não. Maior base no numerador é 2, no denominador é 5. Então, vou colocar em evidência o termo de maior base. Isso quando acontece com funções exponenciais. Então, colocando 2 elevado a x, dividido por 2 elevado a x, vai ficar 1 lá dentro do nosso colchete. Mais 1 elevado a x, dividido por 2 elevado a x. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a x. Tranquilo? Muito bem. Vejamos agora uma situação. A mesma coisa a gente vai fazer no denominador. 5 elevado a x dividido por 5 elevado a x. Vai dar 1. Mais 2 elevado dividido por 5 elevado a x. Muito bem. Vai ficar 1 mais 2 sobre 5 elevado a x. E o 5 elevado a x fora do colchete. Muito bem. Agora eu posso, por propriedade de potência, se eu tenho A elevado a B sobre C elevado a B, eu posso escrever que é A sobre C, todos os dois elevado a B. Igual eu fiz ali, ficou 2/5 elevado a x. Isso é 1, dentro do denominador ficou 1, pode a mesma coisa com o meio. Ficou 1 sobre 2 elevado a x, porque 1 elevado a x vai ser sempre 1 mesmo. 1 elevado a qualquer coisa é 1. E eu posso escrever meio elevado a x. Muito bem. Vejamos agora uma observação. A nossa base da nossa função exponencial é 2/5. 2/5 está entre o intervalo de 1 e 0. A setinha está nos mostrando lá. O mesmo acontece com o meio. Está entre o intervalo de 1 e 0. Eu coloquei essa observação. Muito bem. Se a base do limite, quando o x tende para infinito, de função exponencial estiver entre o intervalo de 1 e 0, o limite sempre vai tender para o infinito. O limite
tendendo para infinito, vai ser sempre igual a zero. Voltando à explicação. Se a base do limite de x tendendo para infinito, se estiver entre 1 e 0, o limite de x tendendo para infinito vai ser zero. Então, ali, ó, nos 5 meses elevado a x vai ser zero. No nosso numerador, vai ter 1, mas o limite de 1 sobre meio elevado a x vai ser zero também. No denominador é 1. E mais 2 sobre 5 elevado a x vai ser zero. Correto? Então, nós temos zero multiplicado por 1 sobre 1 vai ser igual a zero. Tranquilo? Tome cuidado com esse detalhe quando o nosso limite estiver entre o intervalo. Quando é maior, é outra história que vocês vão ver depois. Relembrando aos senhores as operações com infinito, deixei essa telinha aí para vocês não esquecerem, tá? Né? Quando a gente tem uma constante mais multiplicado por infinito, dá mais ou menos infinito, infinito mais infinito, infinito sobre constante é mais ou menos sobre infinito, constante sobre mais ou menos infinito é zero. Olha, cuidado com isso aí, hein? Esses dois são muito importantes também, todos são, mas esse aparece mais vezes. Mais infinito mais constante é mais infinito, as indeterminações de infinito nós estamos vendo aí. Vamos fazer mais exercícios agora. Eu tenho aí raiz sobre raiz, ainda tem uma raiz dentro da raiz. Muito bem. Vamos colocar em evidência o termo de maior base, em cima e embaixo. Tranquilo? Qual que é o termo de maior base? Em cima é x e embaixo também é x. Então, vamos colocar o x em evidência. Vai x dividido por x dá 1, mais 2 sobre x. Ficou no numerador. No denominador ficou x que multiplica 1, que x dividido por x dá 1, mais raiz de x sobre x. Tranquilo? Agora, esse raiz de x sobre x, eu vou lembrar vocês, voltar lá no ensino médio, eu deixei de verdinho aí para vocês verem. Raiz de x sobre x é raiz. Raiz de x não é x elevado a meio sobre x. Divisão de potência de mesma base. É x elevado a 1 menos 2 sobre 2. Vai ficar x elevado a menos meio, que é igual a 1 sobre x elevado a meio. Tranquilo? Então, assim eu vou escrever para os senhores. Certo? Tome muito cuidado com isso. Então, vamos continuar. Presta bem atenção numa coisa em detalhe aqui. Eu não tenho um x ali dentro da raiz, multiplicando um parênteses. No denominador também não tem. Raiz de A vezes B. É raiz de A vezes raiz de B. Aplicando essa propriedade, vai ficar raiz de x que multiplica 1 mais 2 sobre x, e raiz de x que multiplica 1 mais raiz de x sobre x. Eu posso cortar aquela raiz e eu cortei. E ficou o número 1 mais 2 sobre x, e x mais raiz de x sobre x, o que eu falei? É x elevado a menos meio. Como eu coloquei na tela na frente. Raiz de 1 mais 2 sobre x, tendendo para o infinito, sobre raiz de 1 mais 1 sobre x elevado a meio. Tudo que eu fiz de verdinho ali com o tempo seus, eu acabei de aplicar aqui agora. Agora, eu já estou livre da indeterminação, porque eu já vi que eu posso aplicar as minhas propriedades de limite. 1, raiz de 1, mais uma coisa, tendendo, dividido de 2, tendendo para infinito, o infinito é muito grande, vai tender para zero, ficou 1 mais 0. No denominador, também é 1 mais 1 sobre um infinito elevado a meio, que é uma coisa muito grande. Vai tender para zero. Ficou raiz de 1 mais 0 sobre raiz de 1 mais 0 é igual a 1, que é o resultado do nosso limite. O limite de 3x mais 2 ao quadrado, tendendo para infinito, de x mais 1 ao quadrado, mais x vezes 4. Olha, colocando em evidência o termo maior base em cima e embaixo. Fiz isso. O termo maior base é x, e embaixo também é x. Então, vamos colocar em cima. 3x dividido por x dá 3, mais 2 dividido por x dá x, elevado ao quadrado. Denominador ficou x. X dividido por x dá 1, mais 1 sobre x também ao quadrado. Multiplica. Coloquei também o outro parênteses em evidência, o x, que multiplica o x, que multiplica x por x dá 1, mais 4 sobre x. Então, coloquei tudo aí em evidência. Legal? Agora, o seguinte.
A vezes B ao quadrado é A ao quadrado, dentro do parênteses, A vezes B elevado ao quadrado. Eu posso dizer que é A2 vezes B2. Assim eu coloquei o x para fora, não está ao quadrado. Joguei x ao quadrado para fora, denominador fiz a mesma coisa. Aí vocês estão vendo lá, x ao quadrado, eu tirei lá para fora, botei até um quadrado aí, chamando a atenção. Eu posso cortar um com o outro, ficou 3 mais 2x ao quadrado, sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado, que multiplica x, que multiplica 1 mais 4 ao quadrado. Já fiquei livre da determinação, posso aplicar agora a condição de infinito no limite, 3 mais 2, dividido por uma coisa muito grande tendendo para o infinito, vai tender para zero, isso ao quadrado. Dividido por 1 mais 1 dividido por uma coisa infinitamente grande ao quadrado, vai dar 1 mais 0 ao quadrado. O x é infinito. E 1 mais 4 dividido por uma coisa infinita muito grande, vai tender para zero. Então, o que acontece? Agora é só fazer conta. 1 mais 0 ao quadrado é 1, que multiplica ao infinito, que multiplica 1 mais 0 no denominador. 3 ao quadrado no numerador é 9, porque 3 mais 0 é 3, 9. 9 dividido por infinito. Agora, senhores, vamos lá naquele negócio que eu ensinei para vocês. Quando eu tenho uma constante dividido por mais ou menos infinito, isso aí vale quanto? Zero. Não esqueçam disso, tá? Vale zero. Mais um exemplo para vocês ficarem felizes. O limite de x tendendo ao infinito da raiz de 4x ao quadrado mais x menos 3x. Olha, multiplicando pelo conjugado, quando acontece isso, a gente vai multiplicar pelo conjugado, certo? Vejamos agora, o que é o conjugado, vocês lembram? É a mesma coisa com sinal trocado. Então, raiz quadrada de 4x mais 2 menos 3x, eu vou multiplicar por raiz de 4x mais 3x, numerador e denominador. Fiz isso aí. Está aí na tela para os senhores verem. Muito bem. Aí o que acontece, senhores? Eu multipliquei. Agora, quando tem a multiplicação no numerador, é o produto da soma pela diferença, o a ao quadrado mais b, menos b ao quadrado. E assim ficou. Escrevi ali, raiz de 4x2 menos x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Fazendo as continhas, vai sobrar 4x ao quadrado mais x, menos 9x ao quadrado. Ok, senhores? Aí vai ficando bacana o exercício. Muito bem. Aí, quando agora eu tenho 4x ao quadrado mais x menos 9x ao quadrado, ficou menos 5, porque 9 menos 4 menos 9 dá menos 5, né? Menos 5 mais x, que está ali no meio. O denominador continua a mesma coisa. Agora eu vi ali que tem x para tudo quanto é lado, que eu não consegui sair da determinação, porque ele deu infinito menos infinito. É o que vai dar ali, certo? Aí o que acontece é uma determinação, né? Então eu tenho que o sobre infinito também é determinação. Aí o que acontece? Eu vou agora aplicar mais algum artifício nesse limite para sair fora dessa determinação, que a gente vai repetindo, repetindo. Eu estou vendo ali que eu tenho um polinômio dividido por outro. E quando a gente tem um polinômio dividido por outro, colocando em evidência o termo de maior grau em cima e embaixo. Simples assim, não é assim que nós aprendemos? Em cima, qual é o termo de maior grau? x2. Embaixo também. Né? Então, vamos fazer isso, colocando 5x2 mais x em evidência. Vai ficar menos 5x2 dividido por x2, ficou menos 5, mais x dividido por x2, vai cortar, ficar 1 sobre x. Numerador, pronto. Denominador, fiz a mesma coisa. 4x2 dividido por x2 sobrou 4, menos 3x dividido por x2, né? Não, o x menos x dividido por x2 ficou 1 sobre x. Ok, senhores? Ficou 1 sobre x. Então, vejamos agora. Aí ficamos tendo raiz quadrada de x2, que multiplica 4 mais 1 sobre x, mais 3x. Tranquilo? Então, vamos continuar. Aí, agora, fazendo as continhas, eu posso observar,
eu devo observar, aquele X2 pode sair para lá de fora. Até coloquei o módulo aqui para relembrar aquela situação anterior, né? Está aqui, ó, limite de x tendendo para o infinito de x2, menos 5 mais 1 sobre x. Julguei o módulo do x que estava ao quadrado, raiz de 4 mais 1 sobre x, mais 3x. Aí a setinha está nos mostrando que é detalhe que eu chamei a atenção do senhor. Se x estiver indo para menos infinito, o módulo vai ser igual a menos x. No nosso caso, ele está indo para mais infinito, então não precisamos nos preocupar. Só estou lembrando, senhores, que se aparecer a situação, vocês têm que lembrar que sai dali menos x. Tranquilo? Então vamos continuar fazendo nossas contas. Saiu de lá menos mais positivo, eu vou cortar agora aquele x com aquele x2, né? Ficou x sobre raiz de 4, 1. X que multiplica menos 5 mais 1 sobre x, aí 4 mais 1 sobre x mais 3. Agora eu já saí fora da determinação. Não tem nada me impedindo de fazer isso agora, porque eu percebi que agora eu fiquei livre de x no denominador, por exemplo, né? Aí vai ficar o x que está ali fora, no numerador, é o infinito. Menos 5 mais 1 dividido por uma coisa muito grande, mais 0. Está feita a conta ali. Denominador, raiz de 4 mais 1 dividido por uma coisa muito grande, deu 0. E mais o 3, ficou infinito. Raiz de 4 dá 2, com 3 dá 5, com 5 denominador. Raiz menos 5 mais 0 é menos 5. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1, ficou menos infinito, que é o resultado da nossa conta. Vejamos mais um exemplo para finalizar. Esse limite aqui é o limite que chamei a atenção dos senhores, e ele costuma aparecer. Quando isso começar a aparecer, vocês vão pensar nesse caminho. Eu tenho uma função exponencial, onde eu tenho um número 2 elevado a 1 sobre x. Poderia ser 3 ou qualquer outro número. Certo? Então, vamos analisar o expoente separadamente. Vou pegar o limite de 1 sobre x tendendo para 0 pela direita, certo? Vai dar 1 dividido por uma coisa muito grande, que é mais infinito. Aí é tranquilo para os senhores. Feito isso aí, a gente vai chamar 1 sobre x de y, que a função é crescente quando a base é maior que zero. A gente sabe, uma função exponencial quando a base é maior que zero, ela é crescente. Certo? Então, nós vamos fazer aqui, y é igual a 2 elevado a y, certo? Ele está nesse intervalo aí. Então, x tende para o mais infinito. Nós sabemos que 2 elevado a qualquer, uma constante elevado a infinito, vai tender para infinito. Agora, o seguinte, quando o x está tendendo para zero, mas pela esquerda, é uma função decrescente, que ele começa a diminuir. Tender a zero pela esquerda. Certo? Não é que ele é menor que zero, não. Está tendendo a zero pela esquerda. Aí o que acontece? A função é decrescente. E quando a função é decrescente, o limite é igual a exatamente zero. Então, você sabe que quando nós temos a função exponencial, correto? Tem que analisar separadamente o nosso expoente e depois ver quando ela é crescente e quando ela é decrescente. No nosso caso, os limites laterais são diferentes. Então, essa função não existe limite. Tranquilo? Quando aparecer semelhante a esse, eu espero que os senhores observem e que aí os senhores vão ter esse entendimento. Senhores, até o próximo capítulo e tenham bons estudos.